Rodrigo, prazer estar falando com você. Igualmente. Bom dia também, Adriana, né, que parece estar aí com você no estúdio. Estou aqui sim, deputado. Exatamente. Bom dia. Bom dia, deputado, para começar o nosso bate-papo, antes da gente falar aqui das questões que envolvem privatização de empresas em Minas e etc., que é uma pauta que o senhor tem se debruçado sobre ela, eu queria falar um pouquinho só do PT. Eu vi nas suas redes sociais que o senhor se reuniu com o ex-presidente Lula, salvo engano, em Brasília, nos últimos dias, para discutir o PT em Minas e para discutir a sucessão presidencial também. Começa contando para a gente como é que foi esse encontro com o ex-presidente Lula. Certamente tem alguma informação boa de bastidor que de repente o senhor pode nos passar por aqui. Rodrigo, foi um ótimo encontro, né? Foi no Instituto Lula, em São Paulo. O deputado Reginaldo Lopes, o deputado Odair Cunha me acompanharam, Luiz Dulce, Leide Andrade. Então, nós fomos uma comitiva do PT de Minas Gerais para poder conversar com o presidente Lula sobre Minas. E foi interessante que no exato momento que saiu o resultado da pesquisa Datafolha, o presidente Lula liderando, nós estávamos lá quando ele recebeu a notícia. Então, a conversa, como diz, né, que já vinha numa linha positiva, ela ainda ganha em uma dimensão ainda melhor. Mas o presidente Lula ele tem muito carinho por Minas, né? Sempre venceu Minas Gerais, conhece muito bem o nosso estado, sabe que Minas Gerais é a síntese do Brasil, então a vitória aqui no estado, 2022, ela é fundamental para refletir mais adiante. E o presidente Lula nos pediu isso, né? O engajamento, a mobilização, a organização partidária. Nós estamos startando agora 29 encontros regionais para debater as regiões e também debater o estado, né? O estado de Minas Gerais. Então, foi uma reunião bem entusiasmática. O presidente nos pediu, né, que pudesse já organizar, primeiro, essa resistência ao governo Bolsonaro, né, com contundência diante de tudo que ele tem feito contra o povo, no aspecto sanitário e também que a CPI hoje está expondo isso de maneira muito clara, e também no componente econômico do drama que as pessoas vivem, né? O governo Zema é cópia e imagem semelhante do governo Bolsonaro, então não preciso dizer também qual que é o nosso desafio aqui no âmbito do governo do Estado, e também nos pediu, né, que pudéssemos liderar, coordenar esse processo. Ele também encomendou, né, a nós da direção e ao companheiro Reginaldo Lopes, deputado Reginaldo Lopes, que é o deputado do PT mais votado no Brasil na penúltima eleição, segundo mais votado em Minas na última eleição, também pediu que o deputado Reginaldo Lopes se empenhasse nessa construção de um projeto para o Estado e também um projeto para o Brasil aqui em Minas. Deputado, eu tenho uma informação aqui de que o ex-presidente Lula teria também se encontrado com o empresário mineiro Rubens Menin, do grupo MRV. Essa informação até chegou a ser publicada no blog do Lauro Jardim, mas a matéria depois acabou, ao que parece, saindo do ar. O senhor tem alguma informação se houve esse encontro, se houve alguma pauta de debate entre o Menin e o Lula? Não, Rodrigo, essa informação também, né, é ativa pela imprensa, mas nós não tocamos no assunto, o presidente não fez nenhum comentário se teria encontrado e se encontrou qual teria sido o conteúdo. Então, infelizmente, eu não tenho essa informação. Bem, deputado, em relação a essa frente que vai ser construída, né, que lhe foi encomendada aí pelo ex-presidente Lula, de que forma construir, né, essa frente de oposição aí ao governo Bolsonaro e ao governo Zema, e como construir essa frente já pensando nas eleições, né, já há nomes previstos para isso, de que forma que o PT está se articulando, né, nas regiões de Minas. Minas Gerais, a gente sabe, é um reduto eleitoral importante, significativo, né, brasileiro. Então, ele tem uma importância significativa nesse cenário eleitoral. Olha, o PT em Minas, ele tem muita força, né? Tem muita força. Quando você analisa, por exemplo, o tamanho da nossa bancada federal, a maior bancada de deputados federais é a bancada do PT, né? Que foi eleita. Quando você olha a bancada de deputados estaduais, quem elegeu a maior bancada na última eleição, 10 deputados, foi o PT. Nas eleições municipais, o PT passa a governar cerca de 2 milhões de habitantes no estado, éramos 600 mil habitantes que governávamos. O PT hoje tem 2 grandes cidades, segundo turno, que é Contagem e também Juiz de Fora, né? São cidades que são do tamanho de algumas pequenas capitais do nosso país, então é importante. O PT tem capilaridade no interior, o nosso desempenho nas últimas eleições, mesmo no cenário muito adverso, demos a vitória para o Haddad em muitas cidades no norte de Minas, no Jequitinhonha, na Zona da Mata, cerca de 400 municípios nós vencemos. Então, eu vejo que o partido tem ainda muita força, né?
E quadros para se apresentarem para disputa, seja o governo ou o Senado, também não nos falta. Nós temos, ainda não temos candidato definido, mas bons nomes, isso sem dúvida alguma, o Partido dos Trabalhadores tem, e nós vamos apresentar no momento oportuno. Mas o que nós queremos fazer neste período agora que antecede o processo eleitoral em si? Um bom diagnóstico de Minas Gerais e apresentar um projeto que a gente consiga enfrentar os desafios. Do ponto de vista de se posicionar como alternativa e oposição, quem tem feito isso no Estado é o PT. Quando você analisa, por exemplo, os enfrentamentos que fazemos na Assembleia Legislativa, é o Partido dos Trabalhadores que pilota esse movimento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse movimento que nós estamos fazendo para impedir as privatizações do governo Zema, né? Muito por um aspecto, por uma orientação ideológica, do que algo que seja efetivo, estratégico e que resolvesse o problema financeiro do Estado. Então, nós vamos explicar um pouco isso aqui. Quando ocorre a CPI do Fura-Fila, em Minas Gerais, o pedido da assinatura da criação da CPI parte de parlamentares do PT, o primeiro signatário, o deputado Ulisses, que é o vice-presidente na CPI. Né? Na educação, somos nós que estamos denunciando a privatização da educação, a municipalização sem diálogo com os prefeitos, com a maioria dos prefeitos. Somos nós que estamos aqui, sabe, fazendo esse papel de demarcar o que o governo Zema tem feito, contrário ao interesse dos mineiros. A negligência que o governo teve, do ponto de vista sanitário também, há uma responsabilidade muito grande do governo do Estado, porque a CPI não fala só de fura-fila, ela fala também das ações do governo do Estado. Então, é o PT que tem demarcado isso, sem prejuízo de ter a responsabilidade com Minas Gerais, porque quando o governador pediu, olha, vocês têm que votar a reforma administrativa, nós votamos, aprimoramos, apresentamos emenda, vocês têm que votar a antecipação dos créditos do Nióbio, né, da Codemig do Nióbio, nós votamos, porque dizia que ali ia acabar o parcelamento de salário, com a reforma administrativa ia acabar o parcelamento de salário de servidores. Com o da Codemig, que agora eles estão falando que não consegue fazer operação na Bolsa e pediu para a gente correr, ia acabar o parcelamento de servidores. Com a reforma da Previdência, e aí sim teve o nosso voto contrário, ia acabar o parcelamento de servidores. Mesmo o Estado tendo superávit de 5 bilhões, continua parcelando o salário de servidores. Então, assim, nós temos que discutir. Tem agora um movimento aí de 100 prefeitos, liderado pelo prefeito do PT, Daniel Sucupira, que está questionando e cobrando do Estado o repasse de recursos da saúde que teria sido retido pelo governo de Minas Gerais. Então, eu estou só assim, estabelecendo para vocês em qual cenário nós estamos posicionados. No cenário de denunciar o que o governador Zema tem feito contra o povo de Minas Gerais e também aqui sinalizando qual que é a nossa lógica de organização dentro desse processo eleitoral. Eu entendo que a recuperação do direito político do presidente Lula e também o seu crescimento, né, nas pesquisas vai ter um reflexo muito positivo no jogo que o Partido dos Trabalhadores pretende jogar em 2022. Deputado, o senhor até falou nisso aqui agora há pouco. O senhor está propondo uma PEC para impedir que o Estado venda ações que tem em estatais sem aprovação da Assembleia, né? E a gente tem aqui alguns exemplos de momentos que isso aconteceu, principalmente em situações envolvendo a CEMIG com relação à Renova Energia, a Light, a Taesa, enfim, entre outras empresas nas quais a CEMIG tinha participação societária. Explica pra gente essa PEC e o porquê disso. O senhor acredita que as privatizações feitas pelo governo Zema, elas estão atendendo a um interesse que seja particular e não público? Com certeza, o mundo todo, e a gente percebe isso muito na Europa, faz um movimento reverso daquele movimento que aconteceu quando os países flertavam mais com o neoliberalismo, né? Quando você analisa, por exemplo, a privatização da Vale do Rio Doce, o valor que a Vale foi vendida, as condições que foi vendida, inclusive com financiamento de dinheiro público para o privado poder comprar a Vale do Rio Doce, o valor que a empresa representava naquela época, o que ela passou, o que ela tem de valor hoje, no mercado, né? Isso então, quer dizer, o que o Estado fez foi desmobilizar patrimônio rentável. Eu não entendo a lógica de governos que diz o seguinte, olha, nós temos que privatizar, o Estado não tem que se ocupar disso. Tudo bem, se não tem relevância dentro do contexto estratégico, de soberania, de setor fundamental como água, energia, de serviço, tudo bem, o Estado não tem que se ocupar de tudo quanto é serviço possível. Mas quando nós estamos falando de áreas estratégicas superavitárias, aí, Rodrigo, é muito mais, como diz assim, imperativo de orientação ideológica do que uma análise estratégica. Vamos falar um pouquinho da Taesa. Eu tenho aqui alguns dados que eu preciso compartilhar com vocês.
O total de dividendos e juros sobre capital aprovado da Taesa para distribuição 2020 foi 1,6 bilhões, considerando que a parcela da CEMIG que pertence que a CEMIG tem de ações na Taesa, em torno de 35%, tem uma estimativa de que só a CEMIG tenha recebido 600 milhões de reais da Taesa em 2020. A Taesa, viu, gente, para quem está nos acompanhando, é uma empresa de transmissão de energia, do qual a CEMIG é a sócia majoritária. Então, ela é uma empresa que a CEMIG ela tem a maior participação. A Taesa, você tem ideia, a CEMIG vale 20, para você ver qual que é a robustez, o tamanho da Taesa, o impacto que a Taesa tem, dentro desse contexto, né? A análise das corretoras de valores imobiliários de ações, elas recomendam fortemente compra das ações da Taesa para investidor privado, por causa dos lucros. Quando você analisa o desempenho da Taesa nos últimos 20 anos, é um desempenho extremamente estável e crescente, né? Então, quer dizer, a venda da Taesa, a gente fazendo uma conta rápida de padaria que a gente fala aqui, ela vai render para a CEMIG mais ou menos 4 bi. Esses dados eu solicitei a Secretaria de Estado, ao governo. O governo tem que nos informar isso. Mas eu estou fazendo aqui com base no que tem sido noticiado para nós, porque até agora a gente ainda não foi informado, comunicado. Então, eu imagino que se a Taesa renderia em torno de mais ou menos 4 bi, o Estado ficaria, então, com mais ou menos 600 milhões, porque o Estado só tem uma parte da CEMIG. Ou seja, considerando uma média de 600 milhões em dividendos que a Taesa repassa para a CEMIG anualmente, em 7 anos a CEMIG já vai estar tendo prejuízo com a venda da Taesa. Então, o que o governador tem feito? De maneira sórdida, é o chamado comer pelas beiradas. Ele pode vender a CEMIG a hora que quiser? Não pode, porque a Constituição de Minas Gerais estabelece que tem que passar pela Assembleia e tem que ter referendo popular, assim com a Copasa, assim com as demais estatais, Gasmig e demais estatais. Agora, como a Taesa se trata de uma empresa que a CEMIG, ela o Estado, ele não é o acionário majoritário, sim a sua estatal, que é a CEMIG, ele tenta fazer a privatização no entorno, né, do que está no entorno das estatais. Foi o que aconteceu com a Light, você citou agora há pouco a Renova, e agora está no horizonte, no farol, a Taesa. A pergunta que eu faço é o seguinte: a Assembleia não vai se pronunciar sobre isso? A Assembleia de Minas não vai dizer, porque se a CEMIG tem participação do Estado, e se a CEMIG tem participação robusta na Taesa, isso tudo gera dividendo, tanto para a CEMIG quanto para o próprio Estado. Ora, os parlamentares do povo mineiro têm que ser ouvidos. É estratégico, não é estratégico vender, sob qual condição, quais são as condições da negociação. Então, eu fico muito preocupado, porque se não houver um movimento da Assembleia Legislativa nesse sentido, eu acho que a boiada já começou a andar, aí ela vai acabar de passar. Eu apresentei uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, estou pedindo a assinatura dos deputados, para que, além da necessidade da autorização legislativa para a venda das estatais, quando se tratar de empresas do qual as estatais que o Estado controla ou o Estado participa têm ações e que isso ultrapasse 5%, também a Assembleia Legislativa precisará ser ouvida quanto uma autorização para essa operação ou não. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro? São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Começando então, deputado, pela venda de estatais. Absurdo. Entrega do patrimônio do povo. CEMIG e Copasa. Estratégicas e eficientes. Minas no combate à pandemia. Segue o exemplo Bolsonaro. Vacinação. Está faltando. Romeu Zema. Não entregou o que prometeu. Jair Bolsonaro. Fiasco. Nós tivemos uma falha na comunicação com o senhor. Repete, por favor, sua consideração sobre o presidente Bolsonaro. Responsável pelas mortes no nosso país. Conversamos com o deputado estadual pelo PT, Cristiano Silveira, que é presidente do PT aqui em Minas Gerais. Deputado, mais uma vez, obrigada pela participação, viu? Agradecemos a participação do senhor aqui. Nos falamos em outras oportunidades. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Rodrigo. Ótimo, sempre um prazer falar com vocês e estou aqui, sempre à disposição. Bom dia.
Prazer é nosso, deputado. Obrigado.